Ou de casa ou de fora, você que tá lavando louça, varrendo a sala, que tá no trânsito, no ônibus, embarque conosco em mais um episódio do Disparate, o podcast do Disparado. Eu sou Álvaro Camões Padilha e me acompanha nessa o sociólogo, patriota e palpiteiro Arthur Silva. Boa noite, Arthur, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, bom dia, boa madrugada, seja qual for o horário que você estiver escutando. É uma honra estar aqui no Estúdio Elétrico Padilha para mais um disparate, discutindo com você, ouvinte, sobre a indispensável questão nacional. A braba, né? Ela mesmo. Falando em boa noite, boa tarde, boa madrugada, essa tua saudação que contempla os ouvintes de todos os horários, estamos gravando na madruga, né? Ela mesma. Na plena madrugada, escondido no meio do lockdown aqui. Exatamente, nessa fase roxa de São Paulo. Arthur, antes de qualquer coisa, um recado importante pro ouvinte. Essas e outras iniciativas do Disparado só são possíveis graças à contribuição de vocês. Para contribuir, então, acesse o portal disparada.com.br/doe. Siga também o Disparado nas redes. Então, estamos falando aqui de Twitter, Instagram, Facebook... E no YouTube, tem que fazer tudo aquilo, né? Tem que ativar o sininho, dar o joinha, inscrever no canal, para não perder nada. Para não perder, por exemplo, esse programa novo que o Disparada lançou na semana passada? Semana retrasada. Semana retrasada, que é o A Questão Nacional em Debate, que estreou com Aldo Rebelo e o Christian Lynch, falando sobre o pensamento político brasileiro. Hoje... 17/3, nós tivemos o Elias Jabor e o Diego Pautasso falando sobre a ascensão da China, com a Mandinha, né? E semana que vem a gente tem o ministro Bresser Pereira e o economista Nelson Marconi discutindo com o Arthur aqui sobre auxílio emergencial, teto de gastos, pandemia. Dia e hora, quarta que vem, 24 de março, 8 da noite, no YouTube do Dispa. Lembrando, pessoal, que esse é nosso terceiro programa, então tenham paciência conosco. Vamos delimitar aqui. Chegou a hora do primeiro bloco, que são as perguntas papum, não é, Arthur? O que é a pergunta papum? Eu te provoco e você responde na lata e na goela, não é isso? Dando na goela. Dando na goela. Bora então, preparado? Preparadíssimo. Alongou, aqueceu, fez a mandinga inteira? Enfurecido aqui, cara. Toda semana no papum você tá enfurecido, Arthur. Pra aquecer, né, cara? Só tá acontecendo coisa boa por aí, por que você anda tão nervoso? Cara. É isso, é né? Isso então aí. Vamos lá, vamos provocar o cara. O Arthur, por que quer aumentar a taxa Selic agora? Olha, ouvinte, tem coisas assim, cara, que é de tirar do sério, né? Você que tá em casa, né? Você vê, o país tá paralisado. Tá com a economia destroçada, infraestrutura arrebentada. Aí o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que aquele auxílio emergencial, que vamos lá, foi importante, mas é uma esmola perto do que deveria ser feito, estaria supostamente provocando inflação. E que por conta disso, a gente deveria combater essa inflação subindo os juros. Que lá no livrinho da economia, dizem, né, esses sacerdotes do mundo moderno, que são os economistas liberais, que tem que aumentar a taxa de juros para evitar a inflação, né? Mas, assim, eles não estão levando em consideração, cara, que está no estado de quase morte da economia do país. Não tem a demanda aquecida que está puxando a oferta que estaria restringida, né? Não tem isso, cara. A gente está com a economia quase morta, tá quase tudo parado. Todas as indústrias com capacidade ociosa, todo o comércio com estoque. Ou seja, não tem essa de que o auxílio emergencial estaria provocando inflação. Você agora aumentar os juros é como você dar morfina para alguém que tá em coma, cara. Você tá dando um negócio que não é um remédio, você vai piorar a doença. É isso que estão fazendo, ô Padilha. Fechou? Fechou, Papum feito, palpitado? Palpitado. Então beleza, bora lá. Arthur, lá nos Estados Unidos da América, vão lançar um pacote de, veja bem, hein, 1,9 trilhão para resgatar a economia. Por que aqui estamos indo na contramão disso, cara? Ouvinte, só pra você ter uma noção, eu não tenho o dado aqui de cabeça, mas se eu não me engano, depois da catástrofe econômica dos últimos anos, das últimas décadas, eu diria, eu acho que o PIB do Brasil agora tá girando em torno de 1,8 trilhão de dólares. Ou seja, o Banco Central dos Estados Unidos vai pegar uma impressora, igual você tem impressora no escritório, às vezes na tua casa, dependendo, e vai imprimir
o valor do Brasil em dólar para resgatar a economia do país, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, né, eles, os sacerdotes do liberalismo econômico, nos seus prédios envidraçados na Faria Lima, continuam insistindo em manter teto de gastos e manter PEC do fim do mundo, sabe? Quando está na contramão do que o centro imperialista está fazendo, sabe? É uma coisa absolutamente surreal, assim. Enquanto o Fed tá fazendo isso, que o Fed é o Banco Central dos Estados Unidos, né? O Brasil continua ainda nessa história de austeridade fiscal, numa coisa assim, cara, descola da realidade, sabe, Padilha? É surreal, cara. Arthur, caiu! Terceiro papum. Caiu o Pazuello. Já são quantos ministros da saúde? Tem essa conta aí? Já enche uma mão, não é? Já enche uma mão. Ó, você pegar do Mandetta... Não, do Mandetta foi Mandetta e Pazuello, mas antes do Mandetta teve o Taish, né? Que era o Mortão lá. Tinha o Mortão. E antes do Mortão teve outro, cara. O Ricardo Barros, acho que foi do Temer. Mas enfim, ó, se você contar, dá uns teve 4. Teve o antes do Mortão, o Mortão, aí teve o Mandetta. Não, o Mortão foi depois do Mandetta. Mortão foi entre o Mandetta e o Pazuello. Exatamente. Tá certo. Então caiu o Pazuello, trocou o ministro da Saúde, então vai mudar tudo, né, Arthur? Não vai mudar nada. Você acha que vai mudar alguma coisa, cara? O que acontece é que é o seguinte, o novo ministro, que se não me engano, chama Queiroga, ele já deu alguns sinais, assim, de que ele seria menos terraplanista com relação ao negócio do lockdown, né? Só que o seguinte, não adianta, não é discurso. O problema do lockdown, por que a população fica contra o lockdown? Por causa da consequência econômica dele, porque a gente vive num país que a maioria dos trabalhadores estão no mercado informal, ou seja, que tem que ir pra rua ganhar seu dinheiro, que não tem relação formal de trabalho. Qual que é a moral de história? O cara, pra ficar em casa, ele precisa receber o auxílio emergencial. Ele precisa, o empresário, para não ficar o pequeno empresário, né, nas suas associações, para não pressionar os governos estaduais, que, diga-se de passagem, já estão totalmente extenuados politicamente, quer dizer, gastaram todo o seu capital político tentando manter qualquer tipo de coisa de lockdown, sabe? Para esses pequenos empresários não pressionarem os governadores, eles também precisam de ajuda na forma de crédito facilitado, na forma, enfim, de crédito tributário também, de relaxamento do ICMS, do IPTU e tal. E, pô, o governo federal precisava estar ajudando com isso. E a gente tá nesse terraplanismo fiscal, que esse que é o nome do que estão fazendo aqui no Brasil, e não tem ajuda. Então não adianta vir com discursinho, cara. Precisa botar o auxílio emergencial, precisa botar ajuda pros empresários também. Ô Arthur, desculpa me interromper. Vou te atrapalhar muito aí. Não vai não, manda bala. Sabe quem que tá mantendo minha empresa aqui? Quem? Nossa Senhora Aparecida. Jesus Cristo. Porque é isso aí, cara. Cara. Não tem o que falar. E olha, nossa. Eu só queria reclamar mesmo, que eu sou um MEI, entendeu? E tamo aí sofrendo. Não, mas tem que reclamar, cara. Tem, lógico. Não, entendeu? E é o seguinte, qual que é a solução de longo prazo? Era a vacina. Só que assim, pô, cara, vai ficar rezando pra sobreviver teu negócio aqui? Sim. Cara? Tinha que ter um crédito facilitado, um programa pra pequenos negócios, sabe? Pô, o cara tá aqui mantendo o estúdio na guerrilha, cara. Na guerrilha, entendeu? Se eu fosse um milionário igual o Arthur, né, eu tava mais tranquilo, que o Arthur chega tranquilo aqui toda semana. É um milionário, né? Agora eu que sou um trabalhador, né? O milionário, fico aí nessa angústia. O milionário que não teve ajuste, hein? Quero deixar isso aqui claro. Ô, milionário, posso ir pro segundo bloco? Manda bala. Palpitado? Gostei, hein? Toca aí. Foi bom esse, hein? Segundo bloco é o nosso giro de notícias. Antes do segundo bloco, jabazinho. Esse episódio vai ter... O jabá vai ser reiterado várias vezes. Mas o jabá é o que enche a barriga. Exato. Então, lembrando que essas e outras iniciativas do Dispa só são possíveis graças à contribuição do nobre ouvinte. Então, para contribuir, acesse o portal disparada.com.br/doe. Siga o Disparada em todas as redes e vamos falar aqui. O Disparada lançou recentemente uma nova série chamada Questão Nacional em Debate. Já trouxemos Aldo Rebelo, Christian Lynch, Elias Jabbour, Diego Pautasso e semana que vem teremos o ministro Bresser Pereira e o economista Nelson Marconi discutindo com o Arthurito aqui sobre o auxílio emergencial, teto de gastos e pandemia. Dia e hora, quarta-feira, 24 de março, 20 horas, no YouTube do Dispa. Ó, eu só queria dizer uma coisa, se a minha internet não cair de novo... Porque essa semana a Amanda teve que te cobrir, né? Me salvou, porque o milionário não pagou a conta da internet, e aí, você sabe como é que é, né? Cortaram.
Bora aqui pro segundo bloco, giro de notícias. A primeira notícia é a notícia do valor do dia 16/3. O papo é o seguinte: a Fiocruz divulgou nessa terça-feira, 16, um estudo que conclui que o Brasil enfrenta hoje o maior colapso sanitário e hospitalar de sua história. Repito, sanitário e hospitalar de sua história. A conclusão está no boletim extraordinário do Observatório Covid-19 Fiocruz. Segundo a instituição, a análise aponta uma situação extremamente crítica em todo o país. Fecha aspas, Arthur. Ó, ouvinte, aqui no Disparate a gente zoa, a gente é rasgueira, tal, mas tem hora que a gente tem que falar sério também. A gente precisa ter a dimensão histórica do que tá acontecendo no Brasil, porque eu não sou especialista na área, então eu não vou sair viajando na maionese, mas assim, até onde vai... Você não é o Átila nacionalista? Queria, mas não. Eu não sou especialista... Então, voltando, tem que ficar sério, né? Eu não sou especialista na área e tal. Só que assim, é a maior tragédia sanitária e, enfim, de termos de saúde pública da história do país. A gente tá vivendo o seguinte, eu não falo muito isso, mas a minha mãe é médica, né? E ela trabalha no hospital, ela me falou, Arthur, colapsou. Não tem mais. Os hospitais de São Paulo, vamos lá, a gente tem que saber que São Paulo é como eu sempre gosto de reiterar, né? É o cordão umbilical do imperialismo no Brasil. Quer dizer, toda a infraestrutura decente que existe no país está aqui. E aqui colapsou. Isso eu preciso deixar claro, às vezes o ouvinte não é de São Paulo. São Paulo acho que deve ser um lugar que tem mais hospitais, tem hospital de referência, hospital das clínicas. Lugar que tem mais dinheiro, né, Arthur? O Albert Einstein, o Sírio-Libanês, colapsou. Não tem mais, cara. Isso é único. Isso é uma coisa assim... tem que registrar mesmo, porque é de uma tragédia muito grande. E eu quero aqui reiterar, o ouvinte, independente da sua afiliação ideológica, do que você pensa e tal, isso era evitável. E isso é que é mais triste do que está acontecendo. Existem países que são países que têm renda muito menor que o Brasil per capita, que não estão atravessando o mesmo tipo de colapso, com a mesma... enfim, tragédia do que a gente tá passando. O Vietnã, para pegar um exemplo, agora eu não sei, porque parece que teve uma mudança nisso, mas o Vietnã até então não tinha tido um único caso de óbito de Covid. Quer dizer, que era evitável. Isso que é o mais trágico de tudo, né? E é o seguinte, eu acho que eu já falei, eu repito isso a cada 2 ou 3 frases, mas acho que eu preciso repetir mesmo. Que é o seguinte, existe um consenso entre todo mundo que é sério, que pensa sobre pandemia, que pensa sobre o que está acontecendo no planeta, não é nem no país, no planeta, que é assim, tem 2 medidas, na verdade, que conseguem de fato combater isso, que é a vacina e o lockdown, ponto final. O resto é resto. Então, respirador, precisa de respirador, claro que precisa, mas o respirador é pra quê? Pra manter o cara vivo, pra morrer, entendeu? E o que acontece, cara, é preciso dizer que o que tá acontecendo no Brasil é um genocídio. Não tem outra palavra. É isso que tá acontecendo, é um genocídio. O pessoal gosta muito de botar a culpa no Bolsonaro, tem que botar mesmo que o cara, ele é culpado. Ele não é vítima disso, ele tá fazendo isso de caso pensado pra sobreviver politicamente e tá sacrificando o país nisso aí. Isso é importante dizer. Sim. Só que o seguinte, por trás dele tá a Faria Lima, tá a Embaixada de Washington, tá esse bando de mercado financeiro aí que fica impedindo o auxílio emergencial, um terraplanismo fiscal, e é isso que tá colapsando o país, entendeu? Eu recomendo muito pro ouvinte que estiver escutando e quiser ficar indignado, porque o Ciro, ele fez uma thread, acho que foi no Twitter, não tenho certeza a respeito disso, mas a gente reproduziu no Disparada. Vai lá e dá uma olhada, cara. É muito claro, assim, a gente não precisava estar passando por esse colapso. É isso que me deixa louco, Padilha. Ô, Arthur, vamos fazer uma conta de boteco aqui. São quase 300 mil mortes, já tá dando quase pra arredondar pra 300 mil. Vai bater em 300 mil. E são quantos milhões de brasileiros? Tem 210 milhões de brasileiros. Então, se você pegar aqui... Se for pegar pelo menos 5 pessoas próximas de cada vítima, você vê quantas pessoas foram diretamente afetadas, assim, perderam pai, mãe, filho. Se você pôr, fazendo uma conta de boteco, não vou nem me propor fazer a conta na cabeça, mas quase 1 a cada 200 pessoas ou morreu, ou perdeu pai, ou perdeu mãe, ou perdeu irmão, ou perdeu filho. Então, pensa o seguinte, camarada. Você não morreu ainda, não conhece ninguém que morreu, 200 e tantos mil morreram. Agora, tem gente marcada pra morrer. Porque amanhã vão ser mais 3 mil, e na outra semana, no outro dia mais 3, depois mais 4, porque só aumenta essa porra, né? Então tem gente marcada pra morrer, a gente não sabe quem é. Amanhã pode ser eu, pode ser Arthur, pode ser nossa família. Tem gente marcada pra morrer e vai continuar tendo por muito tempo. Espero que não seja nenhum de vocês, nenhum de nós. Mas só dá pra esperar, né? Tamo jogado à sorte.
Estamos jogando. A minha sensação é essa. É como se estivesse numa guerra e o comando não fizesse nada. É. Ou pior, não é que não fizesse nada, que se não fizesse nada, estava melhor. Sim. Ele tá tocando, ele tá jogando gasolina na fogueira. Sim. Entendeu? Ele tá botando a população na rua, porque pra não desagradar com a base que apoia ele do mercado financeiro, aí fica falando o quê? De remédio pra verme, como se fosse resolver coisa de vírus, entendeu? Fica botando aquele, como é o negócio aí? Vermicina, nem sei falar o nome do negócio. É tipo vermífugo? É um assim? vermífugo, cara, achando que combate... É uma coisa Isso aí assim. não mata nem verme direito. Entendeu? Quem dirá vírus, né, cara? E indo contra, assim, é como... Cara, eu não consigo nem comentar, cara. É uma coisa assim, é catastrófico. Tinha que ter um tribunal de Nuremberg, isso que eu queria falar. Ou algum dia, é o seguinte, cara, a gente não pode passar a mão na cabeça de quem é responsável por isso. Isso tem que ser responsabilizado pública e politicamente, como o tribunal de Nuremberg. Tem que ter um julgamento sobre todo mundo que impediu o lockdown e impediu ajuda aos empresários, que seriam as medidas que de fato poderiam melhorar. Eu queria só trazer um dado que eu vou citar errado, porque eu não separei aqui, mas era uma coisa assim, as pessoas estão agora... Existe uma moda que eu acho muito positiva, na verdade, de tentar dar a dimensão da perda humana que foi até agora a pandemia, né? Então o pessoal fala muito dos maracanãs cheios, né? Tem muitos números assim, e teve um número que me impressionou muito, Padilha, que foi o seguinte... parece que até agora já morreu mais gente da Covid no Brasil do que a AIDS em toda a sua... eu vi isso aí. Eu vi isso aí. Desde quando descobriram a AIDS... Até agora, parece que o número total, completo, foi maior. É como se fosse uma guerra, cara. Estamos fazendo uma guerra. É isso que tá acontecendo. Que coisa, hein, cara. Nossa senhora, viu, Arthur? Eu fico realmente chocado e... Camaradinho que nos ouve, se você não acredita na Covid... Você é burro pra caralho, é inaceitável. Meu irmão. Vamos pra frente aqui. É muito duro isso aí, Arthur, realmente. Vamos lá, segunda notícia do Giro de Notícias, o Gabriel Barreira, do G1, no dia 17 de março, é o seguinte, aspas pra ele, né? O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse no início da tarde dessa quarta-feira que os impactos das mortes que ocorreram no Brasil vão diminuir com o distanciamento social e melhora no atendimento hospitalar. Diz ele, esses óbitos que estão aí, nós conseguiremos reduzir com 2 pontos principais. Primeiro, com políticas de distanciamento social própria que permitam diminuir a circulação do vírus. Segundo, com uma melhora na capacidade assistencial dos nossos serviços hospitalares. Disse o novo ministro, Arthur. Então, eu vou dividir o comentário em 2 partes aqui. Eu vou começar dizendo que o Renato Zaccaro, um abraço, já escutando aí, Renato, ele já tinha cantado essa bola no Disparada faz uns 3 dias. Peraí, deixa eu mandar um abraço pro Renato. Abraço, Renatão. Beijo no seu coração, meu compadre. E é compadre mesmo, porque eu sou padrinho da filha dele, viu? Olha só, cara. Então, ele já tinha cantado essa bola, né? O que o Zaccaro falou uns dias atrás? Ele disse assim, que o Centrão já tava querendo o Ministério da Saúde desde que caiu o Ricardo Barros, né? Desde que o Ricardo Barros foi substituído pelo Mandetta, é verdade. Veio o Barros, depois veio o Mandetta, depois veio o Taixa, agora eu tô lembrando mesmo. Isso. E o Mandetta, vamos lá, né? Tanto o Barros quanto o Mandetta, né? Mas sobretudo o Barros, né? Qual que era o centro do que ele tava querendo fazer? Ele tava literalmente querendo privatizar o SUS. Vamos lembrar, teve esse papo não muito antes da pandemia, né? Uma questão de meses, assim. O papo foi revertido porque, obviamente, o pessoal começou a se ligar que como é que vai enfrentar a pandemia sem um sistema público como o SUS, né? Aliás, diga-se de passagem, invejado no mundo afora. Você vê americano, às vezes, na rede social, falando, cara, como é que vocês ficam xingando o Brasil, sendo que vocês têm saúde pública? Nos Estados Unidos não existe isso, cara. O Arthur, essa parece uma discussão meio banalizada já no meio da esquerda, mas você sabe que aqui no disparate cola gente da direita, da esquerda, do centro, de tudo quanto há. Explica pra galera de casa aí, e eu tô te interrompendo pra caramba hoje. Vai interromper mesmo. O que os Estados Unidos, por exemplo, não tem em termos de saúde pública que o Brasil tem via SUS? Só fazer um destaque. Neste momento, salvo engano, não há nenhum leito em hospital particular em São Paulo e ainda temos leito nos hospitais públicos. Mas os hospitais públicos, se eu não me engano, foi por conta da capacidade de fazer alguns hospitais de campanha ainda, que ainda tá rolando isso. Tem um ou outro e tal, mas mesmo o SUS ele tá pra colapsar, cara. A situação ela é absurda. Eu queria ressaltar o seguinte, se a gente não tivesse o SUS e tivesse só a saúde pública, a saúde privada, quiçá já teria colapsado há muito tempo atrás. Nossa senhora, Deus abençoe. E espero que você seja capaz de retomar teu raciocínio, mas
antes ou depois de explicar, quero que você explique pro ouvinte que ainda não tem essa questão na cabeça do qual é a diferença, por exemplo, do país mais rico do mundo e o que acontece lá por não ter uma saúde pública e como que aqui a gente tem esse, por falta de ter melhor privilégio. Não, eu não acho eu acho o termo perfeito. Ter o SUS é um privilégio, cara. É uma conquista da classe trabalhadora brasileira. Isso que tem que ser colocado mesmo em todos os termos. Eu não vou fazer um histórico aqui do SUS que eu não preparei e tal, não manjo também muito, mas eu vou dizer o seguinte, um pouco que eu lembro. Comparar o Brasil com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos a Deus dará, cara. Se você não tem como se sustentar, se você não tem um plano de saúde pelo seu trabalho, ou se você não consegue, enfim, porque os Estados Unidos as coisas são muito negociadas no contrato de trabalho, então não tem férias, por exemplo. As férias são na hora que você vai negociar. Se você tem um sindicato forte, os sindicatos são super privados nos Estados Unidos, às vezes pintam um plano de saúde, às vezes pintam umas férias e tal. Mas se você não tem isso nos Estados Unidos, os Estados Unidos, embora seja um país muito rico, ele é como se tivesse um naco de terceiro mundo enorme dentro dele, que é a população negra e a população latino-americana, nossos irmãos que moram lá nos Estados Unidos, que a fronteira atravessou eles, né? Que os Estados Unidos conquistou o México, um terço, acho que até mais, 40% do território dos Estados Unidos foi anexado numa guerra absurda com o México, né? E essa população toda vive no mercado informal, como num país de terceiro mundo, entendeu? Essa galera não tem acesso à saúde. O que tem um pouco, como é um país muito rico, existem instituições de filantropia, mas não dá conta. E isso se traduz em coisas muito objetivas, assim, quando você vai ver os índices. Que os Estados Unidos ele tem um problema grave, por exemplo, com epidemia de opioide, com epidemia de gente na rua se drogando e tal. A tal ponto que, mesmo antes da pandemia, aí eu vou citar um dado que eu tô citando de cabeça, semi-esquecido, assim, mas pela primeira vez na história dos Estados Unidos, acho que foi durante o segundo ou primeiro ano do governo Trump, a expectativa de vida do americano médio caiu. Isso é inédito, né? Isso que é não ter uma saúde pública, isso tem que ser colocado muito, muito claro. E detalhe, antes da pandemia, tal, no final do governo Obama e a transição pro Trump, a política americana estava muito girando em torno, a política estadunidense, não gosto de falar estadunidense, a política estadunidense estava girando muito em torno do tal do Obamacare. O que era o Obamacare, cara? Cara, era uma tentativa de compensar isso com uma espécie de plano de saúde público para faixas de população que, enfim, que não tinham acesso a plano de saúde privado, né? E assim, lastimável, a coisa não saiu do papel e tal. Agora parece que caminhou, eu não lembro bem como ficou a história do Obamacare no final. Mas eles olham pra gente, Padilha, com inveja. Essa é que eu quero ressaltar. Esse é o tamanho da conquista do Brasil. É claro que assim, se você comparar com outros países de terceiro mundo, vai ficar muito mais claro a conquista que é o Brasil, né? Porque eu fico muito irritado, Padilha, que às vezes os caras querem comparar o Brasil com a Bélgica, querem comparar o Brasil com a Noruega, com a Suécia. Sim. Mas a Bélgica só é a Bélgica porque trucidou a África, o Congo, que às vezes chamam de Congo belga, que é um absurdo de chamar, né? Mas trucidou, foi uma política de genocídio. Sim. E por isso a Bélgica pôde se industrializar, ter parque tecnológico na base do genocídio. Quero ressaltar, o rei Leopoldo é muito pior do que Hitler, era o rei da Bélgica na época que colonizou o Congo. Muito pior que Hitler. E o cara, assim, foi assim que a Bélgica virou a Bélgica. É por isso que a Bélgica tem uma saúde pública. Outro país famoso por ter saúde pública é a Inglaterra, que tem o NHS, né? A sigla em inglês é National Healthcare System, uma coisa assim. E a Inglaterra só foi ter o NHS, se eu não estiver equivocado, por causa da Primeira Guerra Mundial, porque aí que teve que criar um sistema de saúde pra abarcar os veteranos da guerra e tal. Ou a segunda, agora não tô lembrando bem. Mas a Inglaterra, vamos lá. Qual era o nome da Inglaterra no século XIX? O Império que o Sol não se põe. Os caras anexaram o planeta Terra inteiro e arrancavam tributo da Índia. E é assim que eles fechavam a balança de pagamento deles. E foi assim que eles fizeram o sistema de saúde público. O Brasil fez o sistema de saúde público dele lutando contra o imperialismo dos países centrais. E se você comparar com os outros países do terceiro mundo, você vai ver que ter saúde pública é exceção. Por exemplo, posso estar errado, mas se eu não me engano, a Índia não tem. Você fala um país de 1 bilhão de pessoas que tá a esmagadora maioria da população econômica dela na informalidade. Tanto e aí quem estiver acompanhando mais os dados da pandemia pode me corrigir se eu não estiver equivocado. Eu lembro do Átila comentando uma coisa assim, posso estar errado. Os dados de Covid... Esse cara é chato pra caramba, hein, bicho? Ele é chato, mas ele é bom, cara. Ele é bom, mas ele é chato. Ele é meio liberal na economia, mas pra falar de pandemia ele manja. Meio malo. Meio malo. Mas enfim...
Então, na Índia, os dados da Covid acabam um pouco subestimados, né? Quer dizer, eles apresentam dados menores do que a realidade, porque de tanto não ter sistema de saúde, o governo indiano sequer consegue acompanhar o que está acontecendo no próprio país. É isso. Queiroguinha, tem um arremate do Queiroga aí ou já foi? Tem um arrematinho, só pra eu citar direitinho os ácaros. Mais tranquilo, que o Renato, ele... interrompido. que o Renato, ele teve um bom comentário aqui pra fazer, que é o seguinte, então retomando lá que eu tava falando, então fazendo aquele histórico. O Ricardo Barros, ele tinha esse olho bem privatizante pro SUS. Né? O Mandetta também. Eu não vou lembrar quais são as sutilezas da diferença entre o que o Mandetta propunha e o que o Barros propunha, mas, salvo engano, era o seguinte, tratava-se de uma privatização em partes, né? No qual você, na verdade, retalha o SUS e faz igual queriam fazer com voucher para a educação pública, queriam fazer com o SUS, ou seja, que isso já acontece um pouco, né? Detalhe. Pro ouvinte que não sabe, boa parte do SUS já é privatizado, né? Se você for, por exemplo, fazer uma hemodiálise, nem sempre você consegue fazer uma instituição pública. Então, o que o SUS faz? O SUS contrata uma OS, né, que é uma espécie de uma ONG, que é um trem aí, que, se não me engano, foi o Fernando Henrique que inventou, para já poder privatizar um pouco o SUS. Então, isso já aconteceu. Tá? Então, enfim, privatizar o SUS sempre esteve no radar da nossa direita colonial, né? E o que está acontecendo agora? Tem esse aspecto, né? Que, ou seja, não entre na brisa, por assim dizer, de que o Queiroga é defensor do SUS, etc. Ele provavelmente continua com essa mesma história. E tem uma outra questão também, que é uma questão política aí, que vai voltar para aquele nosso personagem, que é quase que o protagonista aqui do disparate, que é o Centrão, né? E o que acontece? Imagina que o Centrão agora começou a ser, para usar um termo da molecada, chavecado pelo lulismo que ressuscita, né? E agora, o Bolsonaro, como quem acompanhou o último disparate lembra de eu comentando, né, que o Bolsonaro ele fez essa trajetória em direção ao Centrão e tal, o Bolsonaro, o custo de se aproximar do Centrão começa a ficar maior, então ele precisa dar coisas maiores pro Centrão, né? Mas enfim, eu queria arrematar com o seguinte, a despeito de qualquer variante, discursiva, o central para combater a epidemia é lockdown, e o lockdown só funciona se tiver auxílio emergencial, Padilha. É isso, Arthur. Vamos aqui pro quarto. Não, é isso, da Daniele Brant. É isso? É isso mesmo. E Renato Machado na Folha de São Paulo no dia 16 de março. A anulação das condenações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mobilizou parlamentares e partidos defensores da Lava Jato no Congresso. Eles tentam articular projetos anticorrupção e lançar ofensivas contra o STF. Uma das manifestações organizadas desse sentido pró-Lava Jato é o movimento Muda Senado, que ganhou destaque no início da legislatura em 2019. Então, ouvinte, se a gente tem um protagonista aqui no Disparate, a gente também tem um antagonista, um inimigo, né? Que não é aquele do Maynard. Não é aquele do Maynard. Tá. Tem uma ligação, Até né? pode ser, né, cara? Tem um opositor. Esse Maynard era um cara que escrevia bem, ele escreve bem, né? Ele até tem um certo estilo e escrevia uns romances, né? Ganhou Jabuti. Não Essa tem parte eu não conhecia. Você não sabia disso, não? O que eu lembro do Maynard é o Manhattan Connection, né? Claro, Olha o nome claro, do programa, claro. né? Que agora tá aqui na emissora do João Dória, né? Os liberais privatizantes Sim. na emissora Que pública. são três velhos meio preguiçosos lá em Manhattan. O Maynard, que é só mágoa e ressentimento lá em Veneza que ele fica, né? Eu não sei. Sofrer em Ele Veneza, fica em Veneza deve ser uma delícia. Eu acho que é. Esse é um bom sofrimento. E... Quer dizer, não sei os motivos que levaram ele a Veneza, mas... E aí tem um cara que só fica indo em restaurante, assim que você, ouvinte... Como é que você fala mesmo? Que a gente aqui é o quê? Casqueira? Rasgueira. Você, ouvinte rasgueira do Disparate, jamais irá frequentar. Então é um programa que eu nem entendo o público-alvo. Mas é isso, o Maynard era um cara que era interessante, assim, supostamente. Escrevia bem, escrevia uns livros, aí ele virou um cara muito afetado, né? Mas ele tem umas sacadas, né? Ele acompanha bem Ó, você ouvinte a rodada. Que tá escutando aqui, independente de sua matriz, sua tonalidade ideológica,
Cara, o Maynard é um jornalista, eu vou falar uma coisa que eu vou ganhar uns haters aí, mas ele é um jornalista competente. Claro que é. Ele é muito competente. Claro que é. O antagonista, ele é fonte de informação, cara. Eu discordo 100%, eu não concordo com uma linha do que sai de lá. Em termos, assim, de opinião, de editorial e tal. E do recorte que eles fazem da informação, né? Só que, cara, ele é um cara articuladaço. Essa é que é a vantagem de ser de direita, ô Padilha. Porque quando você é de direita, você vai no restaurante chique, lá no restaurante chique tem o cara que manja dos negócios. Exato. Aí ele te canta a bola, aí você tem informação quente, né, e tal. Mas, depois desse parênteses aqui no antagonista, o que eu ia falar é que o nosso opositor aqui no Disparate, pelo menos o meu, é a Lava Jato, né, cara? Também. O seu também, então é nosso. E a Lava Jato, como a gente veio falar, ela sofreu aquele revés lá do Fachin, né, na decisão do Lula e tal. O ouvinte tá acompanhando e sabe muito bem o que aconteceu. E como eu ressaltei no último Disparate, não sei se você escutou, se você não escutou não tem problema, eu vou repetir aqui. O Fachin, ele deu vamos chamar uma azeitada na decisão a respeito do Lula, porque ele poderia muito bem ter pego o Moro na goela, mas ele não pegou. O que ele fez? Ele só zerou o processo que ele fez. Então, em nenhum momento se discutiu a atitude do Moro. Foi uma anulação plenamente formal. Eu gosto sempre de ressaltar, deve ter muito estudante de direito que escuta a gente, se você tá nessa vida, assim, estudando pra direito e tal, que às vezes fica um pouco deslumbrado com a lei e tal, e acha que o juiz decide segundo a racionalidade que desce dos céus, né? Lá do Kelsen, que vem aqui, ilumina. Então você, estudante de direito, estagiário que tá aí no ônibus indo para o escritório, o Arthur tem um alerta. O alerta é o seguinte: todo juiz decide articulando, cara. Existem exceções, existem. A fofoca do STF, eu escutei uma vez, isso não sei se é verdade, é que o Marco Aurélio é um cara que decide mesmo sem articular nada. Só que é por isso que o Marco Aurélio, ele é literalmente qualquer coisa, cara. Ele é o fator aleatório ali do STF, né? Porque os demais ministros, isso vale pro STJ, isso vale pra maioria das grandes cortes no país, decidem articulando politicamente. Entendeu? Uhum. Então, certamente, por Fachin poder fazer aquela decisão, ele estava garantido, né? Só que o seguinte, a despeito disso, o conflito político segue, né? E existe uma ala no Senado que foi eleito naquela maré de antipolítica, naquela maré de todo mundo é corrupto, que não sei o quê, que continua querendo defender a Lava Jato enfim, não só no Senado, vamos falar do Senado, mas também na Câmara, enfim, em todas as instâncias políticas, né? Essa galera, eles têm algumas coisas engatilhadas. A principal coisa que eles têm, tinha a CPI da Lava Toga. A CPI da Lava Toga era uma tentativa de intimidar os ministros do STF que eram contra a Lava Jato, né? E além disso, eles também têm algumas PECs. O que é PEC? É uma mudança na Constituição, né? Para tentar fortalecer a Lava Jato, né? Uma delas, que estava muito em voga até muito tempo atrás, que deu uma desaparecida, mas agora está voltando, era a prisão em segunda instância, né? Que era a ideia de evitar, né? Que assim que houvesse a condenação em segunda instância, pudesse prender o político, a pessoa envolvida, né? Numa suposta esquema de corrupção, né? Mas no geral, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que a Lava Jato tá em revés político. Então, ou seja, essas declarações do pessoal pró-Lava Jato é só pra mostrar que eles ainda estão vivos, tá? O fato de estar tendo um revés, eu vou tentar fazer uma coisa que eu não sei fazer, Padilha, que é uma metáfora futebolística. Tá, vamos aqui que eu te assessoro. Você me assessora aqui. Vamos lá. Seu time tomou um gol, você não pode desistir, não pode ser 7-1 igual o Brasil foi contra a Alemanha. Entendi. E dar um apagão. O cara tem que continuar jogando. Tem que ter brio. Né? E é isso que os lavajatistas estão fazendo, eles estão com brio ainda. Eles tomaram um belo de um gol, tomaram uma bela de uma porrada, mas estão lutando ainda, né? O que acontece? Qual que é o principal elemento que tem aqui contra a Lava Jato? É a ressurreição do Centrão como figura central da política. Eu não diria ressurreição porque ele sempre foi, mas assim, a aparência dele como força que é, né? E daí, por isso que os lavajatistas estão assim, tão acuados, né? Porém, eles ainda são muito hegemônicos em partes do Ministério Público e do Judiciário. Então, eu diria pra você, ouvinte, que como nós sabe que a Lava Jato é um instrumento do imperialismo, que ainda há bala na agulha dos lavajatistas. Isso que eu queria ressaltar. Eu só queria arrematar com um comentário, talvez se quiser me interromper, pode me interromper, mas é um comentário meio longo aqui. Não quero não. Que é o seguinte, eu quero trazer alguns dados de um levantamento que o Diese fez junto com a CUT sobre os danos que a Lava Jato causou na economia brasileira. O Diese é um trabalho seríssimo, né, Arthur? Seríssimo, é impressionante. Porra, o Diese, cara. Pessoal, acessem aí o site, as redes do Diese.
Que trabalho bem feito, viu? Cara, o Diese é um verdadeiro órgão de produção de conhecimento da classe trabalhadora, cara, porque ele é mantido pelos sindicatos e produz dados, etc., que rivalizam com os principais... FGV dos trabalhadores. FGV dos trabalhadores, É né? isso. E, enfim, muito legal o Diese. E os dados que eles levantaram, eu vou trazer algumas coisinhas aqui, só pra gente ter uma noção. Então ele vai trazer assim, por exemplo, impacto direto em termos de emprego, só pra você ter uma noção. A gente tá falando de quase 4 milhões, mais do que 4 milhões, desculpa, 4 milhões e meio de desempregados diretos pela Lava Jato. 4.439.789 empregos. Exatamente. Em termos de valor adicionado da economia, a gente tá falando de 244 bilhões, se eu estiver lendo esse dado corretamente. Milhões. Não, é milhão, mas aqui é milhar, então acho que vira bilhão. Sim. 244 bilhões. Uma dimensão disso, a gente tá falando assim de uma porcentagem elevada do PIB. Eu não vou usar calcular agora aqui, mas é uma porcentagem elevada do PIB, coisa de 10, 15%. Até porque você vinha falando antes do programa aqui na resenha que você é bom de matemática. Eu sou bom, mas não então tô bom. Agora você mostra serviço. Não, eu não vou usar aqui não, Padilha. Eu não faço essas coisas não. Mas enfim, em termos de impostos não recolhidos, 47 bilhões, né? É um naco do déficit fiscal. O déficit fiscal deve estar girando em torno de uns... Antes da pandemia já estava em quase 100, né? Isso é quase metade do déficit fiscal, né? Só do que foi não arrecadado. Enfim, várias coisas, né? Em termos de PIB, o Diese calcula que se não houvesse a Lava Jato, era pro PIB em 2017, que 2017 foi um ponto um pouco fora da curva, que a economia brasileira, a despeito de toda a violência contra o Brasil, conseguiu dar uma crescidinha, mas uma crescidinha assim, numa trajetória de queda geral, né? Era pra economia, em 2017 ela cresceu efetivamente 1,3%. Era pra ter crescido 2,4%, né? O que eu quero ressaltar desses dados todos é que, assim, atacaram o complexo da construção civil, atacaram o complexo do cadeia de óleo e gás, esses foram os ataques centrais da Lava Jato, ou seja, contra uma empresa brasileira de nível nacional, que era a Odebrecht, né, e contra a Petrobras, que era uma das maiores petroleiras do mundo, né, atacou na tecnologia, foi no coração do negócio, né. Isso tem um efeito sistêmico sobre toda a economia. Então, por exemplo, a Petrobras, ela encomendar as parte das plataformas e do equipamento para explorar o pré-sal na indústria naval, né? Uma empresa, por exemplo, uma empresa imensa que era a Sete Brasil, né? Que envolvia vários estaleiros, ia construir, era um consórcio enorme que ia construir várias coisas para Lava Jato. Isso foi colapsado. Agora você pensa só, ouvinte, que esses estaleiros, eles tinham que encomendar coisa, por exemplo, da indústria metalúrgica, que tinha que encomendar coisa de não sei qual indústria, assim vai. Isso é um efeito sistêmico sobre toda a cadeia produtiva. Então, esse é o dano que a Lava Jato causou pra gente, ó, Padilha. Perfeito, Arthur. Vamos agora aqui para a notícia do Brasil Independente. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD, garantiu na última semana não ter relações com o Partido dos Trabalhadores. Nas redes sociais, internautas fazem circular em tom de brincadeira montagens em que Calil aparece ao lado do ex-presidente Lula, como componente de hipotética chapa presidencial para a eleição de 2022. Aspas do Alexandre Calil. É impressionante como tem gente que no meio de tanta tragédia brinca com coisa séria. Não tenho nenhuma ligação com o PT. Não adianta querer me colocar uma estrela no peito. Na minha primeira eleição falei, querem colocar uma estrela no meu peito. Daqui a pouco vão falar que eu tenho um escudo do Cruzeiro tatuado na coxa. Bem que podia, hein, Calilzão? Disse o prefeito. Rapaz, eu sou mineiro. Uhum. E eu me afeiçoo demais com o Calil. Tem que te ser honesto, viu? Eu vou com a cara do Calil. Aquele Roda Viva dele eu achei assim... É como você disse, é um tratado político. É um tratado sobre política. Aquilo é fantástico. O Calil tem um defeito irreparável, que ele é atleticano. Isso aí é um desvio de caráter, né? Mas que na política não afeta tanto. Queria muito que ele fosse cruzeirense. É isso aí. Disse o Calil... que não é petista de jeito nenhum. Não por isso, mas eu gosto muito desse rapaz aí. Tá palpitado Pode do Calil falar aqui. Isso, não tem que ser aqui, não tem que fingir que não gosta. Não, dessa aqui não, que é rasgueira, cara. Eu gosto do Calil, ué. Que é rasgueira. Gosto do Calil, tu fala que eu gosto do Calil. Você gosta do Calil? Eu gosto do Calil também, cara. O Calil, vamos lá, já que já vamos tocar nesse assunto, eu tinha... fazer um comentário aqui que não tá no meu comentário que eu tinha preparado, nem ouvindo. Detalhes de bastidor aqui.
O Calil, cara, ele é exatamente o que a gente precisa em termos de político pra poder resgatar o Brasil, sabe? Às vezes, eu sou um cara que tem um... Enfim, quem me acompanha, tá em outros lugares, aqui mesmo também, eu tenho uma visão ideológica bem simples, que pode ser resumida em nacionalismo de esquerda. Se quiser, pode usar esse termo, ou varguismo, que é o que eu gosto mais, né? Mas assim... a gente não pode também ficar olhando o mundo com um olhar colorido da ideologia, sabe? Tem que entender o que tá acontecendo e ver a realidade tal como ela é, né? E o Calil, ele consegue incorporar esse desgaste que o brasileiro médio tá vivendo no seu corpo com o liberalismo rampante e agressivo que governou esse país hegemonicamente por 30 anos, cara. Isso se a gente não voltar da ditadura militar, que era um liberalismo diferente ali dos anos 70, 60, 70, mas que ainda era também, né? Então, cara, o Calil, ele consegue corporificar isso, ele consegue dar, mais do que corporificar, ele consegue dar voz pra isso, né? E a gente tem que olhar ele como um ativo político precioso, por várias razões. Eu vou tentar trabalhar algumas razões do porquê agora. Antes de eu falar das razões porque o Calil é um ativo político tão precioso, tem que fazer um comentário sobre o PT, cara. Que é o seguinte, o PT, ele parece um leproso agora na política nacional, né? Por que ele parece um leproso? É esquisito isso, né? Porque toda hora eu falo que o centrão, enfim, o político médio, ele tá preocupado com coisas muito imediatas de emenda orçamentária e cargo pra poder se reeleger, né? Então ele quer descolar uma emenda orçamentária ali pra sua localidade, né? Ou seja, o político médio, ele tá muito preocupado com sua localidade, isso que eu quero ressaltar, né? Isso que eu queria ressaltar. Por que eu queria ressaltar isso? Acha aí. Acha aí. Por quê? Porque, na verdade, o Lula, como ele é uma figura muito popular e o político central tá preocupado com sua reeleição, ele quer colar sua imagem no Lula. Faria sentido isso acontecer. Só que a gente tá vivendo um outro momento da política nacional, cara, em que o PT, a despeito da força da imagem do Lula, parece um leproso. Agora, por que isso tá acontecendo? É que é o seguinte, o PT, ele tem uma estratégia muito... como é que fala? Recorrente na história do partido, que é uma hipocrisia que tá arraigada, não só no discurso petista, mas como na prática petista. O que ele faz? Qual que é essa hipocrisia? Ele quer aparentar ser de esquerda para manter uma base de militantes, inclusive de votos, que é muito orgânica a ele, né? E por outro lado, na prática, quando ele vai negociar e fazer as coisas, ele é super liberal, né? Então é o Marcos Lisboa do Haddad, era o Joaquim Levy da Dilma, era o Meirelles, era não sei o que, né? E isso funcionou, né? Um arranjo que funcionou por muitos anos, diga-se de passagem. Só que agora, ele tá tentando, o PT vem numa estratégia de manter uma polarização com o Bolsonaro, que cada vez mais é estética, né? Porque na política econômica trata-se da mesmo programa econômico do Brasil. Talvez o PT seja até mais racional, o que é perigoso, eu diria, porque ele seria mais eficiente em tocar essa política, né? Agora, como eu tava dizendo, o Calil, quer dizer, ele não vai... Manda aí. Eu preciso fazer uma interrupção. Você tá falando que o PT é neoliberal e ponto. Neoliberal e ponto. Então... você acha que as estatais correm risco num governo petista, por exemplo, pra privatizar Petrobras? Com certeza. Eu acho que assim... Mas teve 16 anos, 16? De petismo foi 14, 13, pra fazer e não fez. Fez. Porque, olha só, por exemplo, privatização da Petrobras, vamos pegar esse aqui. Na Petrobras, o que o PT fez? Tem um termo chique, que chama asset stripping. Eu descobri esse termo outro dia. Tá em inglês, mas o que significa? É você tirar os ativos de uma empresa. Então, dona Dilma, ela, coração valente, o que ela fez? Ela entregou a TAG. A TAG era a malha dutoviária de gás natural que conseguia distribuir o gás por todo o país. Cara, é um filé de negócios, porque isso é uma renda fixa. O contrato da TAG de fornecimento com as empresas que distribuem o gás para o consumidor final, ele tem um termo em inglês também, sempre em inglês, coisa, que era... pay or ship, eu não lembro qual é a expressão exata, mas o que significa? Que o pagamento acontece para a TAG independente do efetivo transporte de gás ou não. Ou seja, com ou sem o consumo. É renda fixa. Dona Dilma entregou isso para um fundo de pensão canadense.
Ou seja, quando você paga o gás na sua casa, ou quando você compra qualquer coisa que seja industrializado, quase qualquer coisa nesse país, por exemplo, um copo de vidro, ele tem gás aqui, porque você tem que aquecer o vidro para ele fazer o vidro, né? Uma parte desse preço é a aposentadoria de canadense, cara. Então eles já vinham tocando essa política de privatização, é isso que eu quero ressaltar. Mas o que você ia falar? Então por isso que em todo posto de gasolina do Canadá tem uma estátua da Dilma. Tinha que ter, cara. Tinha que ter mesmo. Mas então, eu falei isso do PT ser neoliberal e tal, mas ressaltei que é surpreendente, por conta da força da imagem do Lula, é surpreendente que o Centrão não queira se aproximar dele, né? E o que eu quero dizer sobre o Calil? Primeira coisa, o Calil, ele não é exatamente Centrão, né? Porque o Centrão clássico, na verdade, é uma série de figuras pequenas e o Calil já é grande, né? Ele já seria o que eu chamaria de centro mesmo, ele é realmente centro, né? Isso é uma das coisas que torna ele um ativo político tão fenomenal, porque como ele consegue compor com todo mundo, né? Essa que é a moral da história, ele se torna um agente importantíssimo. Ele não é exclusivo nisso, né? Há vários outros que eu sempre gosto de ressaltar. Dois caras que eu sempre gosto de lembrar, que eu compararia ao Calil, mas com talvez menos projeção hoje em dia, é o Renan Calheiros, né? E o Kassab também. O Kassab também, ele ocupa, digamos assim, a mesma, abre aspas, função no sistema político nacional, né? Só que o Calil ainda tem o carisma, né? E isso que eu ia falar, o Calil tem o carisma, cara. Cara, o Calil, ele é impressionante. Ele é o populista clássico, né? Ele é o populista clássico, né? Quer dizer, ele consegue corporificar, dar voz por uma coisa que está disseminada na sociedade, né? E eu queria fazer um comentário sobre o seu estado, Padilha, sobre Minas. Manda. E como que isso é importante para entender o Calil, né? Minas, no Brasil, ele vai desempenhar o papel que às vezes você vai ouvir falar nos Estados Unidos, que eles usam um termo em inglês, que é swing state. O que é swing state? O Aldo Rebelo vai ficar bravo com você falando tanto termo inglês. Eu já mandei uns 3 aqui, né, cara? Até eu tô bravo comigo mesmo. Mas o que é isso aí, então? O estado do swing, não é isso. É o seguinte, é que ele na verdade, o voto dele, o comportamento eleitoral de Minas é, digamos, não é imprevisível a palavra, mas ele não tá muito na cara quando você vai ver uma eleição. Então, pra onde Minas vai, não só é um bom termômetro de como está a política nacional, como também, digamos assim, tem um efeito cascata na política nacional que reorienta mesmo as forças políticas, né? Não à toa a gente teve figuras super proeminentes da política nacional que foram mineiras, né? O Juscelino, o Tancredo, né? Começar a listar... Tem uma que você adora, Dilma Rousseff. Dona Dilma. É o estado que mais elegeu presidentes, você sabe disso? Eu duvido. E todos... Se eu estiver falando alguma bobagem aqui, não tem problema. Nem ligo. Mas, salvo maior engano, todo presidente eleito venceu em Minas. Sim. E detalhe, né? Uma coisa que Minas tem que é muito interessante é que Minas acho que é o estado com o maior número de municípios, né? São 800 e tantos municípios. 156, salvo engano. E o que acontece? Um político mineiro é um cara muito tarimbado, é um cara com muita cancha. Por quê? Porque ele está acostumado a fazer amplíssimas coalizões num estado que é muito heterogêneo, né? Se você comparar o norte de Minas com o sul de Minas, parece que é 2 estados diferentes. Ou seja, a composição social de Minas é muito complexa. Em algum sentido, é quase que um retrato daquilo que é o Brasil mesmo, né? Porque mais pro sul de Minas, Minas vai lembrar um pouco São Paulo, né? Quer dizer, desenvolvido, com indústria, um pouco ligado ao capital internacional imperialista, né? E etc. Enquanto que nos rincões do norte de Minas, Minas é quase que um estado do Nordeste, né? Ligado ali na Bahia e tal, com fronteira enorme com Goiás, né? Ou seja, é um estado que diz muito a respeito do Brasil. E por dizer muito a respeito do Brasil, é representativo no sentido de poder representar o Brasil, ou seja, você pegar e falar, Minas, esse é um retrato daquilo que é o Brasil, como também é determinante para fazer as articulações políticas necessárias para tocar o país, ô Padilha. Perfeito, Arthur. A quinta notícia: PT quer diálogo com militares através de Lula, Santos Cruz e Dirceu, que é o Centrão de volta. Coluna de hoje do Antônio Duarte Vargas, o Anduva, lá do Disparada, não é isso? Grande Anduva. Aqui do Disparada, né? Aponta um balão de ensaio da chapa Lula General Santos Cruz que o PT soltou para a jornalista Rosângela Bittar para abrir diálogos com os militares descontentes com o governo Bolsonaro e o aceno de Zé Dirceu para o Centrão, dizendo que o PT é o único partido capaz de atrair o centro desde que o resto
da esquerda, leia-se, PSOL, PCdoB, PDT e PSB, estejam à altura desse desafio, ou seja, de apoiar Lula como o único salvador da pátria possível. Ó, Padilha, eu falei muito termo em inglês e agora eu vou fazer uma outra coisa que também é absurda, que eu vou dizer o seguinte, cara. O PT tá certo em fazer isso. Olha só por que eu vou dizer isso. Primeira coisa, né? Tem pelo menos duas alas dos militares, dos milicos, que estão descontentes com da aproximação das Forças Armadas ao governo do Bolsonaro. Né? Tá. Existe ainda um grupo dentro do Exército e das Forças Armadas em geral que é nacionalista, né, no sentido do conteúdo mesmo, não só na forma, né? A despeito deles às vezes expressarem isso de maneira que eu julgo equivocada, ou seja, com rancor em relação ao passado da história do Brasil, que eu acho que, e aqui eu concordo, enfim, com muita gente que comentou a respeito disso, que nem a esquerda deve nutrir um rancor em relação às Forças Armadas, como as Forças Armadas não devem nutrir um rancor pela esquerda, né? Embora eles expressem dessa forma, os interesses dele, aquilo que eles estão preocupados, ainda é a integridade do território nacional, ainda é manter o Brasil como um país soberano. A gente tem que lembrar, o Brasil, as fronteiras do norte do Brasil são assediadas pela França, e são mesmo. E esses militares estão preocupados com isso, embora às vezes eles expressem isso de maneira que eu julgo equivocada, né? E existe uma outra ala que está também preocupada com isso, que às vezes não é tão nacionalista, mas que defendendo os seus interesses corporativos, percebe que ficar ligado à catástrofe que está sendo o governo do Bolsonaro é ruim para eles, né? Ou seja, tem essas duas alas que já, enfim, expressaram isso, entre outros interlocutores, né, pelo general Santos Cruz, né? Agora, eu falei que o PT tá certo, mas calma lá, ouvinte. Não acha que eu sou... Mas, Arthur, não tem problema você concordar com o PT às vezes. Tem sim! Não, mas assim... Rapaz... vai, fala. Embora o PT esteja correto nessa tática dele, ele não vai conseguir fazer isso de maneira eficiente. Essa soltada aí que eles devem ter dado com essa jornalista, né, que soltou essa informação, é pra mensurar o que tá acontecendo, é pra galera se mexer com base numa especulação e tal. Mas assim, a verdade é que o PT tem quase que zero chance de ser bem sucedido nesse movimento. Por quê? Eu vou repetir a mesma coisa que eu falei sobre o Calil, né? Por que o PT é um leproso? Porque ele tem que manter a polarização falsa com o Bolsonaro, e para manter essa polarização falsa, ele fica numa estética de esquerdismo que, na verdade, inviabiliza ele com relação a essas forças, porque o que ele tem para oferecer é o mesmo liberalismo, né? Perfeito. Tocamos adiante? É uma coisinha só que eu queria comentar. Eu acho, e aqui é o meu achismo, que o Ciro e o Campo Nacional deveria também se aproximar desses militares descontentes e procurar se oferecer como uma alternativa mesmo, né? Inclusive porque a gente tem muito mais gabarito para fazer isso, né? O Campo Nacional, digo a gente, né? O Campo Nacional. A gente tem muito mais gabarito para fazer isso e uma alternativa concreta para oferecer, preocupada com a soberania nacional e preocupada com a integridade do território nacional. É isso que eu queria palpitar aqui. Perfeito, Arthur. O Marcelo Ribeiro, do Valor Econômico, Vandson Lima e a Cristiane Augustini, no dia 15/3. É o seguinte, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, defenderam que o Congresso faça debate sobre uma eventual privatização da Petro. Os chefes das duas casas legislativas reforçaram a importância da petrolífera, mas afirmaram que não se pode ter preconceito para discutir o futuro da estatal. Ao participar do evento online E Agora Brasil, as propostas dos novos chefes do Legislativo para os atuais desafios do país, realizado pelo Valor e o Globo na tarde de hoje, Arthur Lira disse que tem que ser discutido qualquer modelo de privatização de qualquer empresa pública. Então, ouvinte, aqui ó, às vezes eu fico ensaboando muito o Centrão, às vezes eu falo muito bem do Centrão, mas a gente tem que tomar um cuidado grande de não fetichizar ele, né? Porque é o seguinte, o Centrão vai para onde o poder tá. Essa é que é a moral da história. Quando a gente fala do Centrão, a gente tá dizendo da política como ela é, a política real. Não adianta fetichizar. A gente tá numa maré liberal, certo? E, como os interesses do Centrão são, enfim, da micropolítica, ele vai de acordo com essa maré, ele vai navegar essa maré. Então, o Lira, sobretudo o Lira, que foi eleito como candidato do Bolsonaro, né? E vamos lembrar, né, que a agenda do Bolsonaro é uma agenda de
descolonização do Brasil, isso precisa ficar bem claro, ele vai tocar essa agenda dele, entendeu? Mas ele não é patriota, Arthur? Risos, né? São 30 anos de hegemonia Você não liberal. gosta de ninguém. Eu não gosto de ninguém, cara. Não, tem uns caras que eu gosto. Depois, um dia a gente conversa. Um dia você revela. Um dia eu revelo pro ouvinte. Mas então, são 30 anos de hegemonia liberal, né, cara? Ideologicamente eles são liberais, gente. Isso que acontece. Você tem vários... Vamos botar um termo em inglês, mas esse termo em inglês tem que ser posto mesmo, que é think tanks, né? Que são essas ONGinhas aí que ficam perambulando em Brasília e ficam lá comendo na orelha do pessoal do Centrão, dizendo, não, tem que privatizar, tem que não sei o quê. É isso, gente. A gente tem que combater isso aí com corações e mentes, né? Agora, eu queria ressaltar uma coisa. Embora ele tenha discutido, Pacheco e Lira tenham discutido abertamente privatização da Petrobras e tal, entregar de fato o pouco controle acionário que a União ainda tem da Petrobras, porque o controle privado sobre a Petrobras é cada vez maior, mesmo na holding, mesmo nas ações da holding da Petrobras, as subsidiárias dela, já que usei aquele termo lá antes, continuaram sofrendo desse desmembramento de ativos, né? Então, já falando da Dona Dilma que entregou a TAG, teve a Transpetro, que é um verdadeiro absurdo, né? As refinarias, né, que estão sendo entregues enquanto a gente fala. Ou seja, essa fala do Lira e do Pacheco, ela é só a radicalização daquilo que já vem acontecendo radicalmente, né? Que é a privatização virtual da Petrobras, né? E aqui eu quero encerrar com um outro comentário, comparando a trajetória do Brasil com a trajetória da Rússia nesse negócio. Porque é o seguinte, quando acabou a União Soviética, o Gorbachev, um traidor, é importante colocar isso, o Gorbachev é um traidor, ele destruiu a União Soviética por dentro. Quem se apoderou do poder foi uma série de bandidos de quinta categoria ligados aos interesses imperialistas que foram desmembrando o setor de óleo e gás da Rússia, né? Então, o Ministério do Petróleo virou a Gazprom, né, que era uma estatal até então, e daí os caras estavam aproveitando que a Rússia estava com déficit fiscal e tal, e financiava o déficit fiscal da Rússia fazendo um esquema de empréstimo por ações, ou seja, empréstimos que esses oligarcas bandidos davam pro governo da Rússia, né, em troca da garantia desses empréstimos pelas ações das estatais petroleiras. E com isso eles foram privatizando na base da ladroagem todas as estatais. E houve vários esquemas assim muito mais escambrosos do que esse, tá? Isso é o que eu lembro agora. O que acontece? À medida que isso foi acontecendo, foi piorando, a situação da Rússia ela foi se agravando cada vez mais nos anos 90, porque o nada de renda do petróleo que entrava não ficava. Esses oligarcas mandavam tudo pra fora, né? E a gente tem que lembrar o seguinte, porque eu tô comparando aqui com a Rússia, vamos lembrar que toda hora estão falando de medidas para dolarizar a economia brasileira, ou seja, de pessoa física poder ter conta em dólar. É pra quê? É pra renda do petróleo não ficar aqui, né? Então, voltando para a Rússia, o que o Putin deve fazer? Quando o Putin assumiu, não só ele reverteu parte das privatizações, mas não todas, como o foco da política econômica dele era manter a renda petroleira na Rússia, né? Então, houve várias medidas, não vou ficar listando todas elas, mas ele mudou a tributação, a repartição de royalties e quase que acabou, Padilha, com uma coisa que a gente tá muito acostumado aqui no Brasil, que é com a história do regime de partilha, que é um absurdo, porque você perde o controle sobre o poço do petróleo. Então ele reveu alguns contratos de partilha na ilha Sakhalina, lá perto do Japão, na outra ponta da Rússia. Esse é meu comentário, Padilha. Chique demais. Vamos para a sexta notícia do Eduardo Cucolo, da Folha de São Paulo, do dia 16/3. O risco de estouro da meta de inflação deste ano entrou no radar dos investidores. Muitos economistas, no entanto, avaliam que o repique dos índices de preço ao consumidor é temporário e não demanda uma ação do Banco Central neste momento de incerteza sobre os impactos da economia da pandemia, na economia brasileira. A preocupação com a alta de juros se dá principalmente no setor produtivo, que vê riscos de uma piora na situação financeira de empresas e famílias, inclusive com risco de aumento da inadimplência e cortes de investimentos. Ô Padilha, se eu não tiver equivocado, eu vi aqui no teu computador agora de lance de olho, que eu acho que o Copom já subiu a Selic, eu não tenho certeza. Opa, se vamos ver aqui. Vamos abrir rapidinho aqui a manchete. Vamos fazer o jabá do jornal? Amanhã dá no Disparada com a melhor opinião e análise, né? Vamos ver aqui. Exatamente. Folha de São Paulo, 1h30 da manhã, Copom surpreende e eleva a Selic a 2,75% na primeira alta em 6 anos.
sob pressão inflacionária, o comitê sinaliza nova alta de 0,75 ponto percentual na próxima reunião. Isso assim, é um completo absurdo. Deixa eu... Enfim, o ouvinte que estiver escutando sabe que às vezes os comentaristas aqui, eu e o Padilha, a gente é pego no revés pela conjuntura doida do nosso país, né? Pois é. Cara, por que a gente separou essa notícia aqui da Folha do dia 16? Porque uma parte da burguesia brasileira já tinha entendido que era um suicídio econômico levantar a taxa de juros aqui agora no país, né? Qual que é a desculpa para a Selic, para o Copom fazer esse movimento, que é um movimento suicida? Eu quero reiterar isso, é suicídio. A razão seria o aumento da inflação. O aumento da inflação, enfim, há vários índices, mas 2 índices principais é o IGPM e o IPCA, né? Todo mundo que tem aluguel acompanha o IGPM, porque a maioria dos contratos de aluguel são indexados no IGPM, né? Aumentaram o meu essa semana. Então, se eu não me engano, dependendo do seu prazo aí que você vai calcular, tá dando entre 25%, quase 30%, Sim. dependendo, né? Amanhã eu vou ligar lá e vou reclamar, falar, não tem condição de pagar o meu. Não, é um absurdo. Imagina que, por exemplo, um pequeno negócio, cara, como o seu caso, um aumento Você desse... tá chamando meu negócio de pequeno, Arthur? A grande indústria dos estúdios elétricos Padilha, Obrigado, né? obrigado. O conglomerado. Não, mas então, é um absurdo, cara. Imagina, o cara já tá com faturamento quase a zero, se não zero, né? Aí vem e aumenta o aluguel, né? Bom, enfim, dói muito no bolso de todo mundo o IGPM alto, né? E o IPCA também foi medido mais ou menos alto. Há uma discrepância bem grande entre eles. Às vezes isso acontece. Mas, enfim, pra agilizar um pouco o comentário, é que assim, é como... A inflação, ela é um sintoma, certo? Há várias causas possíveis para a inflação. Existem várias escolas de pensamento sobre isso, existe um intenso debate sobre isso. Eu não vou aqui mapear esse debate, nem ouso fazer, nem sou especialista nisso. Mas a inflação é sobretudo um sintoma, né? E como todo sintoma, você tem que diagnosticar qual que é a doença que está provocando ele, né? O que eles estão querendo dizer? Eles estão querendo dizer, e quem são eles? É o mercado financeiro, são os prédios envidraçados da Faria Lima. Eles estão querendo dizer que essas migalhas que o governo ofereceu na forma de auxílio emergencial e etc. estariam provocando um aumento muito grande na demanda que não teria como ser respondido pela nossa indústria, enfim, pela nossa economia, e isso que estaria provocando essa alta generalizada dos preços. Isso é no mínimo, para ser elegante, para ser, enfim, cordial, é no mínimo uma besteira tremenda, porque a nossa economia está sob uma capacidade ociosa colossal, né? Enfim, desde o pequeno negócio até a grande indústria, até a construção civil, tá tudo paralisado, né? Em parte por conta do terraplanismo fiscal que eles vêm adotando, né? E a gente tem que ressaltar que o seguinte, uma parte razoável dessa inflação, não desprezível, é por conta dos absurdos que vêm sendo feitos com os combustíveis, né? Esse reajuste dos combustíveis impacta toda a economia que está sendo dolarizada, né? Isso que tem que ser dito, por conta de a gente estar importando combustível refinado e exportando petróleo cru, o que não é necessário, em hipótese alguma, porque a gente tem capacidade de refino para atender o país, né? Isso é um projeto, vamos ser bem sinceros, de colonização, né? Então, eu recomendo aí para você ouvinte, que estiver acompanhando, o Marconi, 5 dias atrás, publicou no Disparado um comentário a respeito disso, professor Marconi, que depois a gente vai conversar com ele semana que vem, lá nos seminários, né, da questão nacional. E ele usou um termo sensacional, ele falou que isso aí, esse aumento da taxa de juros, é o FEBEAPA, né, que é o Festival da Besteira que assola o país, ô Padilha. Essa sim, hein? Vamos agora para a coluna internacional. Vamos chegando nos finalmente. Já... Quantos minutos? Quase 1 hora de programa. Se já não deu 1 hora, viu, Arthur? Vamos lá para a coluna internacional. O Tony Romm, do Washington Post, no dia 10/3. 10/3 é um perigo, que as coisas parecem antigas. O Congresso americano aprovou um pacote de ajuda para o coronavírus de 1,9 trilhão na quarta-feira, autorizando uma enxurrada de novos gastos federais e um aumento temporário mais dramático em programas antipobreza para ajudar milhões de famílias que ainda lutam em meio à pandemia. Olha, ouvinte, só para você ter uma dimensão do pacote de ajuda dos Estados Unidos para o resgate da economia, entre outras coisas, ele contém um auxílio emergencial para a população dos Estados Unidos de $1.400.
né? Eu quero que vocês percebam a discrepância em relação ao que está sendo feito no Brasil. Tem um prolongamento do seguro-desemprego, né? Que também que é lá no sistema de seguridade social dos Estados Unidos, né? Quer dizer, é totalmente o oposto do que está sendo aplicado aqui, né? É lógico que a gente tem que deixar bem claro que os Estados Unidos conseguem fazer isso, por quê? Porque é um país imperialista. Isso tem que ficar bem claro. Quando ele não exerce o seu imperialismo por força das armas, ou da CIA, o que é até pior e mais comum, ele exerce imperialismo basicamente por ter o dólar. Ele usa o dólar, o pessoal fala, às vezes usa o termo de hegemonia do dólar, ou diplomacia do dólar, que é o quê? O fato do dólar ser a moeda mundial faz com que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, não seja só o Banco Central dos Estados Unidos, seja o Banco Central do planeta Terra. Então ele consegue controlar as principais variáveis macroeconômicas do mundo para beneficiar os Estados Unidos. Então os Estados Unidos, ele tem um déficit fiscal do governo federal dos Estados Unidos estrutural, irreversível. Eles não fazem superávit há décadas. Não só tem um déficit fiscal no governo dos Estados Unidos, como também tem um déficit na balança de pagamentos, ou seja, toda hora você está vazando mais dólar do que entra. Aliás, para ser bem preciso, os dólares só entram de volta lá porque as reservas de dólares, então não pode deixar o dólar parado, né? Senão ele perde o valor, porque tem uma inflação pequena, mas tem, né? As reservas de dólares dos demais países que exportam para os Estados Unidos, então a China, a Arábia Saudita que exporta um monte de petróleo, países que exportam commodity, como o Brasil, né, que vai exportar minério de ferro e etc., eles vão ter reservas de dólares que eles vão depositar como? Em títulos da dívida americana. Então é assim que esse dólar volta para os Estados Unidos, né? Mas de todo modo, o que eles conseguem fazer? Eles conseguem exportar a crise e seus déficits estruturais para o resto do mundo, né? Só que a despeito disso, a despeito desse poder impressionante que os Estados Unidos têm por conta do seu controle sobre a moeda mundial, né? Eu quero ressaltar que assim, o Brasil tinha muito espaço de manobra para fazer várias coisas. O pessoal fala que se aumentar o déficit público do Brasil, vai aumentar a dívida pública, etc. Mas eu quero ressaltar o seguinte, o Fed, quando ele faz isso, ele compra títulos da dívida americana. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o seguinte, o título da dívida americana não vai pro banqueiro, não vai pro mercado financeiro, não vai pro Wall Street. É só uma movimentação dentro do Excel do Tesouro dos Estados Unidos com o Fed, com o Banco Central de lá. Então, é basicamente, o efeito líquido disso, o ouvinte, é o seguinte, como se o presidente do Banco Central dos Estados Unidos fosse lá, pegasse a impressora e imprimisse 1,9 trilhão de dólares. Como eu falei no começo aqui do programa, dá pra comprar o Brasil, é um ano do que o Brasil produz. Ele vai pegar isso aí e vai, cara, começar a tentar resgatar a economia. É claro que vai esbarrar em problemas estruturais da economia dos Estados Unidos, né? Mas assim, só pra ressaltar que nem pra ser colônia o Bolsonaro consegue, porque nem pra imitar o Biden ele é capaz, ô Padilha. Ele é ruimzinho. Ô Arthur, eu acho que fechamos mais um episódio do Disparate. Fechadíssimo. Foi bom, hoje eu tava tão cansado que acho que eu fiquei meio doido e acabei te interrompendo mais do que faço na média dos programas, o que já é muito, né? Ô Arthur, vou fazer mais um jabazinho aqui. Manda bala. Vou lembrar mais uma vez a nossa, por enquanto, meio reduzida, mas já qualificadíssima audiência, de que essas e outras iniciativas do Disparada só são possíveis graças à contribuição de vocês. Vocês, essa média de 100 mil pessoas por episódio que Milhões. A gente tem, né? Então, para contribuir, acesse o portal disparada.com.br/doe. Siga o Disparada também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e no YouTube. No YouTube, tem que ativar o sininho, tem que se inscrever no canal, dar o joinha e também, né, no Spotify agora. Spotify né? não manjo, mas tem que ter Então, um sininho lá também, não tem? Não, você pode seguir, seguir. sabia? Você quando ouve as asneiras que nós falamos em casa, você ouve por onde? YouTube ou Spotify? Eu ouço pelo YouTube. É porque você é mais old school, Eu sou né, mais old Arthur? school. Eu que sou um jovem arejado e descolado, eu sou mais do Spotify, entendeu? Vamos lembrar aqui que o Disparada lançou semana passada uma nova série ao vivo, que não foi semana passada, foi retrasada. Eu acho que foi passada agora, acho que eu falei bobagem no começo do programa. Eu acho que foi dia 10 o primeiro, então é semana passada. Mas o que importa é que tem série nova na área, que é A Questão Nacional em Debate, que estreou, veja só, com Aldo Rebelo e Christian Lynch falando sobre o pensamento
político brasileiro. Hoje tivemos Elias Jabbour e Diego Pautasso falando sobre a ascensão da China e semana que vem teremos o ministro Bresser Pereira e o economista Nelson Marconi discutindo com o Arthurito aqui sobre auxílio emergencial, teto de gastos e pandemia. Dia e hora, quarta-feira, 24 de março, 8 da noite, no YouTube do Dispa, se a internet do Arthur permitir. Arthur, muito obrigado pela parceria, muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, muito obrigado, internauta, ouvinte, você que tá aí em casa, foi uma honra poder aqui palpitar no Estúdio Elétrico Padilha. Fica assim então, pessoal, na semana que vem tem mais boa noite, pra nós aqui boa madrugada, exatamente 1h47 da manhã. Até mais, tchau, tchau, semana que vem a gente volta.